Estava ali, naquela sala de reuniões fria e demasiado iluminada, o eco das vozes formais dos membros do conselho a martelar na minha cabeça como um aviso. O Tiago, o meu colega de secretária e o tipo mais fixe da equipa, tentava dar-me um apoio silencioso com o olhar, mas o meu mundo estava a implodir à minha volta. A Sofia, a CEO, a Sofia Antunes, a mulher que comandava impérios e que antes me parecia intocável, estava sentada à mesa principal, a sua face de porcelana que habitualmente irradiava controlo absoluto estava pálida e tensa. Os olhos dela encontraram os meus por um segundo, uma mistura de preocupação e algo mais que eu ainda não conseguia decifrar. Talvez um medo semelhante ao meu. Como é que chegamos a isto? Como é que panquecas de sábado de manhã, uns rabiscos a lápis de cera e uma mulher a chorar na minha porta à meia-noite se transformaram numa espécie de tribunal, onde a minha reputação, o meu trabalho e, honestamente, a minha vida inteira estavam em jogo por causa de fofocas de escritório? Era absurdo. Lembro-me daquela noite. Não de todos os detalhes, a memória é uma coisa tramada, esborrata as arestas com o tempo, especialmente quando se trata de momentos de choque. Mas o sentimento era claro como água fria no meio do deserto. Foi há uns anos, talvez 3 ou 4, já não sei ao certo se foi numa terça-feira ou numa quinta. O tempo escorrega entre os dedos quando se vive de prioridade em prioridade. Mas o que é que isso interessa? O que importa é que o ar na minha pequena sala, por volta da meia-noite, não era o mesmo depois daquele som inesperado. Um toque, forte, desesperado. Eu estava ali, encurvado sobre o portátil, os óculos escorregando pelo nariz, a tentar fazer o código borrado fazer sentido. A massa indistinta de caracteres na tela parecia zombateira. Já passava das 11h47. Deveria estar a dormir há horas. Era uma sexta-feira e o prazo do projeto Tech Vista era sábado ao meio-dia. A Sofia, que na altura eu só conhecia como a Senhora Sterling, a minha chefe, tinha me pedido pessoalmente para acabar. Só tu, João. Confio só em ti para isto. Eu não pensei em nada de especial. A Sofia Sterling era, nessa altura, um mistério para mim. Brilhante, sim, exigente, sempre profissional. Absolutamente. Pedia-me para ficar até tarde muitas vezes, convidava-me para café ocasionalmente e sorria de formas que faziam os outros programadores murmurar nos cantos da empresa, especulando sobre as suas intenções. Mas eu nunca reparava em nada disso. A minha cabeça tinha exatamente 3 prioridades, tão claras como a luz do dia: Ana, Maria e Rita. As minhas trigêmeas de 5 anos, a dormir lá no fundo do corredor, provavelmente já a sonhar com aventuras. 3 anos e meio. Foi esse o tempo. 3 anos e meio desde que a Leonor tinha morrido num acidente de carro, deixando-me com 3 bebês de ano e meio e uma dor tão pesada que mal conseguia funcionar. A Leonor, a minha mulher artista, que pintava nasceres do sol que te roubavam o fôlego e dava aulas de arte no jardim de infância, que sonhava abrir um centro de arte e terapia infantil em Lisboa para miúdos que precisavam de se expressar. Tudo tinha desaparecido num instante, numa curva, quando um condutor bêbado passou um semáforo vermelho. O trabalho era apenas trabalho agora, uma forma exaustiva de pagar as contas e manter um teto sobre as cabeças das minhas meninas. Nada mais. O meu telemóvel vibrou, tirando-me do transe do código. Uma mensagem da Sofia. Obrigada por ficares até tarde. És inestimável. Eu respondi, sem problema, projeto quase pronto. O que eu não sabia era que a Sofia estava sentada sozinha na sua penthouse em Cascais, à beira de um precipício emocional, a olhar para aquela mensagem, a ansiar por algo mais. Qualquer coisa mais. Ela estava a tentar há meses, eu viria a saber. Pistas subtis, às vezes nem tão subtis. Nada funcionava com João Antunes, pai viúvo, programador,
alheio a qualquer insinuação romântica. Completamente, irremediavelmente alheio. O toque à porta assustou-me de novo. Forte, urgente, toque da meia-noite. Antes que eu pudesse sequer pensar em levantar-me, 3 pares de pés pequeninos já trotavam, impacientes, pelo corredor. Ana, Maria e Rita, nos seus pijamas cor-de-rosa, pastel a condizer, com os caracóis loiros desgrenhados pelo sono, espreitavam já na entrada da sala. "Pai, alguém está à porta", sussurrou a Ana, os seus grandes olhos azuis arregalados. "Alguém está a chorar", acrescentou a Maria, encostando a orelha à madeira da porta, como se pudesse absorver o som da dor. "Temos de os ajudar", decidiu a Rita, com aquela sua certeza inabalável, aquela capacidade de ir direto ao coração de qualquer assunto, mesmo aos 5 anos de idade. Os meus instintos protetores dispararam de imediato. A minha mente, sempre em alerta para as minhas filhas, disparava 1000 alarmes. "Meninas, voltem para a cama. É meia-noite. Ninguém devia..." Mais um toque. Desta vez, ainda mais desesperado, quase a suplicar. E sim, agora conseguia ouvir claramente alguém a chorar convulsivamente do outro lado da minha porta. Uma dor tão palpável que atravessava a madeira. "Pai, por favor." A Ana agarrou a minha mão, as suas pequenas unhas rosadas. "Precisam de ajuda." Contra todos os meus instintos que gritavam furiosamente: "Isto é uma má ideia. Péssima ideia. Volta para o trabalho." Aproximei-me da porta. Respirei fundo. Espreitei pelo olho mágico. O meu coração parou. A Sofia Sterling estava ali, no meu corredor, à meia-noite. Um vestido vermelho, que de alguma forma ainda parecia elegante, apesar de estar amarrotado, como se tivesse passado por uma batalha. O cabelo loiro, comprido e liso, que normalmente usava em ondas elegantes e perfeitas, estava agora desgrenhado e solto, em desordem total. Máscara de pestanas escorria pela cara, deixando rastros escuros na pele pálida. Ela estava a chorar. Não eram lágrimas discretas, era a chorar de verdade, sem conter nada. A minha chefe, a CEO implacável da Meridian Tech, a mulher de ferro que geria tudo com um pulso de aço ali, à porta do meu modesto apartamento em Lisboa, a soluçar, com o corpo a tremer. Abri a porta devagar, a minha mente a lutar para processar o que estava a ver. Era como um filme surrealista. "Senhora Sterling, o que... Está tudo bem?" É meia-noite. A voz saiu-me rouca, quase um sussurro. A Sofia ergueu o olhar e a vulnerabilidade nos seus olhos atingiu-me como um golpe físico. Era um mar de dor, tão familiar. "Desculpa, eu não devia estar aqui. Isto é completamente inapropriado. Eu só... não tinha mais para onde ir." "Ela está tão triste, pai", sussurrou a Maria, espreitando por trás da minha perna, os seus olhos sérios a absorver a cena. "Temos de a ajudar", insistiu a Rita, empurrando-se para a frente determinada. A Ana já estendia a mão com a sua inocência inabalável, pegando na mão fria e trêmula da Sofia. "Está tudo bem. Pode entrar. O pai ajuda as pessoas que estão tristes." "Meninas, isto é..." Comecei a tentar recapturar um mínimo de controlo sobre a situação, mas a Sofia já tinha desabado ali mesmo na minha soleira. Afundou-se de joelhos, soluçando tão forte que o corpo inteiro tremia, um som gutural de pura angústia. 3 meninas pequenas, como anjos de pijama, rodearam-na de imediato, as mãos pequeninas a acariciar-lhe os ombros, os braços, o cabelo. "Não chore", disse a Ana baixinho, com uma doçura que me apertava o coração. "Está tudo bem", consolou a Maria, sentando-se mesmo ao lado dela. "Vamos fazer com que se sinta melhor", prometeu a Rita, com a seriedade de uma pequena médica.
E eu, João Antunes, que tinha passado anos a ser profissionalmente educado com esta mulher, a minha chefe, enquanto ignorava completamente todos os sinais que ela alguma vez me tinha enviado, finalmente via, realmente via. Não a minha chefe, não a CEO poderosa e inatingível, apenas uma pessoa desfeita e sozinha, e desesperada o suficiente para aparecer no apartamento de um subordinado à meia-noite porque, aparentemente, não tinha mais ninguém. O peso da sua solidão era quase tão palpável quanto a minha própria. Entre, por favor, disse baixinho, oferecendo-lhe a minha mão, sentindo a rugosidade da minha própria pele contrastar com a suavidade da dela. A Sofia olhou para mim, os olhos vermelhos e inchados, as lágrimas ainda a escorrer livremente. Desculpa, sinto muito. Isto é completamente pouco profissional. Devo ir. Não vai a lado nenhum neste estado. Vamos lá. Ajudei-a a levantar-se, e as trigêmeas assumiram imediatamente o controlo com a sua habitual coordenação. A Ana pegou na mala da Sofia como se fosse um artefacto precioso. A Maria pegou-lhe na mão com a doçura de quem guia um cego. A Rita correu para o sofá, fofando as almofadas com uma eficiência que só lhe via quando se tratava de construir fortalezas ou fazer camas para as suas bonecas, como tinha visto a avó Rosa fazer quando as pessoas estavam chateadas ou a precisar de conforto. Eu guiei a Sofia até ao sofá, a sentir o corpo dela a tremer levemente ao meu toque, enquanto as meninas se agitavam à nossa volta com a eficiência e seriedade de pequenos socorristas. Vou fazer um chá, disse eu, a única coisa que me ocorreu, porque era o que a Leonor costumava fazer quando alguém estava a sofrer, uma tradição que tinha continuado com as meninas. Meninas, conseguem fazer companhia à senhora Sterling? Somos especialistas em companhia, anunciou a Ana seriamente, os seus 5 anos de vida dando-lhe uma confiança absoluta. Escapei para a cozinha, a minha mente a acelerar. O que estava a acontecer, pelo amor de Deus? Porque é que a Sofia Sterling, a brilhante, bem-sucedida, intocável Sofia Sterling, estava a chorar no meu sofá à meia-noite? O cheiro de casa de banho e a música calma das crianças no fundo da sala contrastavam com a intensidade da cena. Fiz o chá com as mãos trêmulas, a ouvir as vozes suaves das minhas filhas, a confortar uma mulher com quem trabalhava há 2 anos e que aparentemente nunca tinha conhecido de todo, nem na sua fachada de CEO, nem, muito menos, na sua verdadeira essência. Quando voltei o bule fumegante na minha mão, a Sofia estava completamente rodeada pelas trigêmeas. A Ana tinha trazido o seu coelho de peluche favorito, um companheiro de longa data. A Maria tinha-lhe posto uma manta colorida sobre os ombros, cuidadosamente, como se fosse uma capa de super-heroína. A Rita, com a sua veia artística, mostrava-lhe um desenho a lápis de cera, uma explosão de cores. Esta é a minha família, explicou a Rita, apontando para as figuras. É o pai, sou eu, a Ana e a Maria, e aquela é a mãe no céu. Ela está a pintar com os anjos agora. O pai diz que ela adorava cores. A Sofia desfez-se novamente, um novo ataque de soluços, mas desta vez, pareceu-me, com um toque de ternura. Vocês as 3 têm tanta sorte em ter-se uma a outra, em ter o vosso pai. Vocês são um tesouro. Não têm família? Perguntou a Maria com uma franqueza comovente, os seus olhos curiosos e sem filtro. Não, querida, não tenho ninguém. Pousei o chá com cuidado na mesinha de centro, o som suave da chávena a pousar, enquanto o meu próprio coração se partia por razões que eu não conseguia entender completamente. Uma dor que não era a minha, mas que ressoava com a minha própria solidão passada. Meninas, talvez devamos dar um pouco de espaço à senhora Sterling. Ela precisa de um momento. É, Sofia, interrompeu ela baixinho, a voz fraca, mas firme. Por favor, só Sofia. A Sofia precisa de falar com o pai,
disse a Ana com a sabedoria de uma menina de 5 anos que entendia mais do que qualquer adulto podia imaginar. Vamos, irmãs. As trigêmeas recuaram para o corredor, mas não voltaram para a cama. Consegui vê-las a espreitar pela esquina, as carinhas preocupadas a observar, os pijamas cor-de-rosa a espreitar por trás da parede. Sentei-me no sofá, mantendo uma distância respeitosa, o chá fumegante entre nós. Quer contar-me o que aconteceu? A Sofia riu-se amargamente, um som que não tinha nada de alegria, enxugando os olhos vermelhos com as costas das mãos. O que aconteceu é que tenho 24 anos. Dirijo uma empresa de 50 milhões de euros e estou totalmente sozinha. Sem família, sem amigos, ninguém que se importe se vivo ou morro para além do que isso significa para os lucros trimestrais da empresa. Ninguém me pergunta como estou porque querem saber a resposta, João. Isso não pode ser verdade. Como assim? É uma pessoa com tanto sucesso. É verdade. Sabe o que fiz esta noite, João? Jantei no restaurante mais caro de Lisboa sozinha, numa mesa para um. E fiquei lá a observar casais e famílias a rir, a partilhar. E percebi que não me lembrava da última vez que alguém me perguntou como eu estava e realmente queria saber a resposta, não apenas por cortesia social ou corporativa. A minha garganta apertou, sentindo um eco da sua dor, tão parecido com a minha após a perda da Leonor. Sinto muito, Sofia. Ninguém merece sentir-se assim. Depois, vim para casa, para minha cobertura em Cascais, linda, vazia, silenciosa, e simplesmente desabei. Estive a aguentar-me tanto tempo, a ser forte, a ser profissional, a ser a CEO mais jovem na história da empresa, a lutar para provar o meu valor. E esta noite já não conseguia mais. Eu precisava. Ela calou-se, a voz embargada, novas lágrimas a cair silenciosamente. Não queria seguranças. Não queria um motorista a fingir que não reparava que eu estava a desmoronar-me. Tentei até terapia, é claro. Mas quando a sessão acaba, ainda continuas a ir para casa sozinho, para aquela casa vazia. Esta noite, eu não precisava de conselhos. Precisava de uma pessoa real que me visse como Sofia, não como CEO, não como uma manchete de jornal. Precisava de alguém que a visse, completei baixinho, as palavras saindo quase sem pensar. A solidão dela era tão crua, tão universal. Sim, e tu és a única pessoa em quem consegui pensar. A única pessoa que foi genuinamente gentil comigo sem querer algo em troca. Trazes-me café quando fazes o teu. Seguras o elevador mesmo quando estás atrasado. Dizes bom dia como se realmente quisesses dizer, com um sorriso verdadeiro. A voz dela quebrou novamente, um fio quase inaudível. Pequenas coisas, João. Coisas que a maioria das pessoas nem nota, mas significavam tudo. Senti-me um idiota completo, um burro, por ser tão cego, tão absorvido na minha própria bolha de luto e paternidade. Eu não tinha ideia que, não percebi que, estou apaixonada por ti há 6 meses. A declaração tão simples e direta suspendeu o ar à nossa volta. Um trovão num dia de sol. A Sofia sorriu tristemente, um sorriso melancólico. Sei que toda a gente no escritório sabe, menos tu. Murmuram sobre como a CEO tem uma paixão secreta pelo programador despistado que está demasiado focado nas filhas para reparar. 6 meses. Ela tinha estado a tentar dizer-me há 6 meses e eu estava tão imerso no trabalho e na paternidade, a sobreviver dia após dia, que tinha perdido completamente. Um véu grosso parecia ter me coberto os olhos. Sinto muito, disse, sentindo-me mais inadequado do que nunca. Depois de a Leonor morrer, simplesmente fechei-me emocionalmente. O meu mundo encolheu para as meninas, para o trabalho e para a sobrevivência. Não vejo mais nada fora disso. Eu sei, essa é uma das coisas que amo em ti, João. A forma como és dedicado.
És um pai incrível. Essas 3 meninas têm tanta sorte. A Sofia olhou para o corredor, onde os vultos cor-de-rosa dos pijamas ainda se espreitavam. Eu cresci em casas de acolhimento. 12 casas diferentes do Porto a Faro, antes de sair aos 18. Nunca tive o que elas têm. Um pai que as ama incondicionalmente. Eu nem sabia como era isso. Até te ver com elas, até ver o amor que lhes davas sem reservas. A compreensão abateu-se sobre mim. A solidão dela, a necessidade desesperada de conexão, o fato de ter aparecido à minha porta à meia-noite porque ela literalmente não tinha mais ninguém. Porque ninguém havia. Era a minha própria história de luto, mas com uma roupagem diferente. A sua busca por pertencimento era a minha busca por significado depois da perda. Vou fazer uma observação, disse cuidadosamente, hesitando. E pode dizer-me se estou errado, mas acho que não veio aqui só porque está solitária. Veio aqui porque está aterrorizada de ficar sozinha para sempre, de não ter ninguém a quem possa ligar à meia-noite. Os olhos da Sofia encheram-se de lágrimas novamente, concordando com a minha inferência. Sim, e tu escolhes-me porque sou seguro, danificado, indisponível aos olhos dos outros. Alguém que não te vai magoar porque estou demasiado ocupado a ser quebrado eu próprio. Talvez tenhas razão, João. Talvez no início a minha lógica me tenha levado a um porto seguro. Mas depois passei a conhecer-te, João. Realmente conhecer-te. Não apenas o programador eficiente, mas o homem. A forma como falas das tuas filhas com tanto amor e orgulho. A forma como nunca te queixas, mesmo sabendo que a paternidade monoparental, por mais que ames, é exaustiva e solitária. A forma como és gentil com todos. O zelador, o estagiário, até comigo. Como se as pessoas realmente importassem para ti, para além do seu título ou utilidade. Ela olhou diretamente para mim, com uma intensidade que me fez tremer, e apaixonei-me, genuinamente apaixonada. Não pela ideia de ti, pelo que podias ser, mas por ti, exatamente como és. Eu não sabia o que dizer. O que podia eu dizer? Eu era uma confusão em carne e osso, um viúvo que mal conseguia manter a cabeça acima da água, a criar 3 filhas sozinho, com 0 largura de banda emocional para mais nada, ou assim pensava. Mas ao olhar para a Sofia, realmente ao olhar para além do seu título e do seu sofrimento momentâneo, vi algo familiar. Alguém a afogar-se à sua maneira assim. Alguém que precisava exatamente do que eu precisava. Ser visto, compreendido e, talvez, amado. Não te consigo dar o que queres, disse baixinho, sentindo o peso das minhas palavras, a verdade delas. Não estou pronto para uma relação. Não sei se alguma vez estarei. A Leonor partiu há mais de 3 anos e ainda acordo à procura dela. Vejo os pincéis dela na garagem e desabo. Ela está em todo o bueiro. Isso é justo para ti? Eu sei, disse a Sofia, a sua voz suave e compreensiva. Mas posso dar-te amizade. Alguém que te veja, que se importe se estás bem, que atenda quando ligas à meia-noite porque estás a desmoronar-te. Não te vou pedir nada que não possas dar, João. A Sofia sorriu por entre as lágrimas, um brilho de esperança nos seus olhos cansados. Aceito, aceito a amizade. O que quer que possas dar. O pai é bom a ser amigo, gritou a Ana do corredor, os seus braços pequeninos a balançar com entusiasmo. Ele é o melhor amigo de sempre. Temos um excelente julgamento sobre as pessoas, acrescentou a Maria, com a sabedoria que só as crianças possuem. E achamos que é simpática, terminou a Rita, um veredito final. A Sofia riu. Riu de verdade. Uma risada que me parecia música pela primeira vez naquela noite. Vocês as 3 são algo mais. Sabemos, disseram em coro, cheias de orgulho. Levantei-me sentindo o peso da decisão que tinha de tomar,
mas também uma leveza inesperada. Já passa da meia-noite, estás exausta. Podes ficar com o meu quarto. Durmo no sofá. Absolutamente que não. Não te vou tirar da tua cama. Vou para casa. Não deves conduzir assim, Sofia. Por favor, fica. As meninas, sem mais perguntas, já arrastavam cobertores e almofadas para o quarto de hóspedes, o quarto minúsculo que servia de arrumação e de meu escritório improvisado em casa. Estamos a fazer-lhe uma cama, anunciou a Ana. A cama mais confortável de sempre, acrescentou a Maria. Melhor que um hotel, prometeu a Rita, o que era fofo, mas definitivamente falso, dado o futon irregular que lá havia. A Sofia olhou para mim, a vulnerabilidade ainda crua nos olhos. Tens a certeza? Tenho. Descansa. Podemos falar mais de manhã. Agora precisas apenas de dormir. Aquela noite, depois de a Sofia estar instalada e as meninas finalmente de volta à cama, voltei a sentar-me no meu sofá. O silêncio, que antes era pesado com o luto, agora parecia preenchido com a estranha reverberação daquela noite. Pensei nos sinais que tinha perdido, naqueles 6 meses de tentativas discretas, numa mulher solitária a tentar desesperadamente conectar-se, na minha própria e persistente solidão. Peguei no telemóvel e olhei para fotos antigas da Leonor. A linda, vibrante Leonor, que tinha pintado nasceres do sol e morrido demasiado jovem, de forma tão injusta. Acho que conheci alguém esta noite. Sussurrei para a fotografia dela, quase sentindo a sua presença ao meu lado. Não de forma romântica, não ainda. Ou não sei se alguma vez será. Mas alguém que está tão quebrada como eu estou. Alguém que me vê. Tá tudo bem? Tenho permissão para me importar com alguém novo. Estou a trair-te ao pensar sequer nisto. O sorriso da Leonor olhou para mim da foto, congelado no tempo, um brilho de sol em pixels. E algures no meu coração marcado pela dor, pensei ter ouvido a resposta dela, um murmúrio caloroso no meio do silêncio. Claro que sim. Tu e as meninas merecem ser felizes novamente. Na manhã seguinte acordei com um cheiro inconfundível a panquecas. Um cheiro doce e reconfortante que eu associara apenas a Leonor e depois a mim próprio. Confuso, cambaleei para a cozinha para encontrar a Sofia ao fogão, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo apressado, ainda no seu vestido vermelho, mas agora envolta num cobertor quente e confortável, a virar panquecas com uma concentração quase feroz. E claro, as 3 meninas estavam lá, a dar-lhe instruções muito sérias e importantes. Mais pepitas de chocolate, exigiu a Ana com a sua doçura imperativa. Faça as maiores, sugeriu a Maria, gesticulando com as mãos. Em forma de coração, pediu a Rita, com um sorriso sonhador. A Sofia estava a rir de verdade, um som tão diferente daquele choro desesperado da noite anterior. Não parecia em nada com a CEO composta do escritório. Parecia jovem e feliz e, acima de tudo, real. Espero que não se importe, disse ela quando me viu, um pouco corada. As meninas disseram que o João faz sempre o pequeno almoço aos sábados, mas eu quis ajudar. Aviso justo, sou péssima a cozinhar, mas elas estão a supervisionar o processo com muito rigor. Ela não é assim tão má, sussurrou a Ana teatralmente para a Maria, como se a Sofia não estivesse a ouvir. Só queimou 2 panquecas. Ou 3. Não conseguia evitar sorrir, um sorriso verdadeiro que se sentia estranho, mas bom no meu rosto. Obrigado, Sofia. Não precisavas mesmo de o fazer. Eu quis. Deste-me um lugar para desmoronar ontem à noite, João. O mínimo que posso fazer é fazer o pequeno almoço, mesmo que esteja um pouco queimado nas pontas. Comemos juntos. Sofia, eu e 3 trigêmeas que decidiram, com a sua lógica infantil, que a chefe do pai era agora amiga delas e, portanto, precisava da sua proteção e sabedoria e de todas as panquecas que ela pudesse produzir.
Tem trigêmeas em casa? Perguntou a Maria a Sofia, a sua boquinha suja de xarope. Não, querida, não tenho filhos, nem mesmo um gato ou um peixinho dourado. Quer ter filhos? Insistiu a Ana com a curiosidade infantil que ultrapassa qualquer limite social. Ana, isso é pessoal. Comecei eu a repreendê-la suavemente. Está tudo bem, João, disse a Sofia a sorrir. Eu nunca pensei muito nisso, para ser honesta. Estava tão focada na minha carreira, em provar-me a mim mesma. Mas a observá-las a vocês às 3 esta manhã, a ver esta casa cheia de vida, acho que talvez gostasse um dia. Se algum dia encontrar alguém paciente o suficiente para lidar com a minha bagagem e com as minhas idiosincrasias. O pai é paciente, ofereceu a Rita, prestável, com um pedaço de panqueca pendurado no canto da boca. Muito paciente. Ele nunca grita, mesmo quando somos más. Não somos más, protestou a Maria, pondo as mãos na anca. Somos animadas, é o que a avó Rosa diz. A Ana explicou a Sofia. Ela diz, não somos problemas, somos apenas animadas. A Sofia sorriu, um sorriso genuíno e doce. Gosto disso, animadas. Depois do pequeno almoço, depois de as meninas estarem finalmente ocupadas com desenhos animados, a Sofia e eu sentamo-nos na varanda com café. O sol da manhã aquecia-nos a pele, e os sons de Lisboa a despertar chegavam até nós. Obrigada, João, disse a Sofia baixinho, por ontem à noite, por não me teres feito sentir patética ou fraca. Não és patética, Sofia, és humana. Toda a gente desaba às vezes, de uma forma ou de outra. Eu também desabei quando perdi a Leonor. Eu não publicamente, não até ontem. Eu sou Sofia Sterling, a CEO mais jovem, a prodígio. Fui construída para ser inquebrável, sem falhas. Não tenho permissão para ser fraca. Dito por quem? Pela voz do mundo ou pela voz na tua própria cabeça? Dito por todos. Dito pelo conselho. Dito pela comunicação social. E, acima de tudo, dito pela voz na minha cabeça que soa a cada pai de acolhimento que alguma vez me disse que tinha de ser perfeita ou seria mandada embora, que eu tinha de ser algo para merecer um lugar. Eu entendia o trauma, entendia como a perda e o abandono nos moldavam, nos forçavam a construir muros. Sabes que isso não é verdade, não sabes? Que não tens de ser perfeita para ser amada ou para merecer um lugar? Eu sei logicamente, João. A minha mente sabe, mas emocionalmente, ainda sou aquela criança assustada em acolhimento a tentar provar que mereço existir, que mereço amor. Mereces existir só por existires, Sofia. Não precisas de ganhar o direito de ser humana. Já nasceste com ele. Os olhos da Sofia encheram-se de lágrimas novamente, mas desta vez pareciam lágrimas de libertação, não de desespero. Obrigada por dizeres isso, João. Significa o mundo para mim, vindo de ti. Sentamo-nos em silêncio confortável, ouvindo os passarinhos. Duas pessoas partidas, duas almas que se tinham sentido perdidas, a aprender que não estavam tão sozinhas como pensavam. Nas semanas e meses seguintes, algo verdadeiramente inesperado e belo aconteceu. A Sofia e eu tornamo-nos amigos. Amigos de verdade, daqueles que se veem sem máscaras. Ela começou a vir para as panquecas de sábado de manhã, ritual que se tornou sagrado. As meninas adoravam-na, e era engraçado vê-las a tentar ajudá-la a cozinhar. Ela era péssima na cozinha, desastrada e distraída, mas excelente a brincar às bonecas e a ouvir a lógica de 5 anos delas, com a atenção de quem escuta um conselho de administração. A fazia-as rir com a sua inaptidão para as tarefas domésticas e a sua genuína admiração por tudo o que elas faziam. Eu comecei a ansiar pelas suas visitas, por aqueles sábados ensolarados em que a casa se enchia de uma energia diferente.
Não romanticamente, não ainda, mas como alguém que entendia a minha solidão, alguém que percebia o meu mundo e a minha dor sem que eu precisasse de explicar. Ela era uma âncora gentil no meu mar de paternidade e trabalho. No trabalho, como o Tiago tinha previsto, as coisas complicaram-se. Estão a falar, disse-me o Tiago, um dia, baixinho no corredor, os seus olhos varrendo os colegas à volta. Sobre ti e a Sterling. Estão a dizer que ela te está a dar tratamento preferencial, a favorecer-te. Somos amigos, Tiago. É só isso, nada mais do que isso. Sim, mas ela vem à casa de mais alguém para as panquecas de sábado? É diferente, Tiago. Ela não tem família, não tem mais ninguém para a ajudar. Eu sei, João. Toda a gente sabe. E estão a dizer que estás a tirar partido de uma chefe solitária para avançar na carreira. Que a estás a manipular. Senti-me doente, o estômago a dar voltas. A ideia de que alguém pensava que eu, um homem que mal conseguia manter a cabeça à tona, estava a usar o sofrimento de outra pessoa para benefício próprio, era repulsiva. Não é, eu nunca faria isso. Eu sei que não, João. Eu sei que não és assim. Mas a percepção importa. É o que move as engrenagens nesta empresa. Só tem cuidado. A fofoca piorou. Sussurros nos corredores, olhares de lado, risos abafados. Senti os olhares em cima de mim. Julgadores. Alguém, não sei quem, começou o boato de que eu só mantinha o meu emprego. E os projetos que me eram atribuídos, porque estava a dormir com a CEO. Não era verdade. Nem sequer nos tínhamos beijado. Mal nos tínhamos tocado além de um aperto de mão ou um abraço de despedida quando ela ia embora, ou um toque na mão para a reconfortar. Mas o dano estava feito. As palavras tinham sido semeadas. A Sofia chamou-me ao seu escritório. O seu rosto exibia a sua habitual máscara profissional. Mas os seus olhos estavam tristes e cansados, espelhos dos meus. Precisamos de falar sobre os rumores, João. Sinto muito. Nunca quis que as coisas se tornassem difíceis para ti. Sofia, eu não me importo com os rumores. Isso é o menos importante agora. Preocupo-me contigo, mas preciso de saber. Esta amizade, nós está a magoar-te. A tua reputação, a tua posição aqui? Pode estar. As pessoas pensam que estou a usá-la, a tirar partido de ti. Isso é ridículo, João. És a pessoa menos oportunista que conheço. Tu recusaste uma promoção no mês passado, porque isso significaria viajar mais e menos tempo com as tuas filhas. Quem recusa uma promoção assim hoje em dia? Eu sei, Sofia, e tu sabes a minha verdade. Mas a percepção, como o Tiago disse, é a realidade na política de escritório. A Sofia ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na janela, observando o movimento da cidade de Lisboa lá embaixo. Pude sentir a batalha a travar-se dentro dela. Eu podia transferir-te para um departamento diferente, sem qualquer relação de subordinação. Isso pararia a fofoca, faria com que todos se calassem. Não quero deixar a minha equipa. Eu gosto do que faço, gosto das pessoas com quem trabalho, fora estas conversas ridículas. Então, o que queres, João? O que é que realmente queres? Olhei para aquela mulher que se tinha tornado tão importante para mim, que tinha aparecido partida à minha porta, um sinal de que eu não estava tão sozinho quanto pensava. E de alguma forma, ao estarmos partidos juntos, ao partilharmos as nossas vulnerabilidades, ambos tínhamos começado a curar as nossas próprias feridas. Era estranho, inegável. Quero que as pessoas se metam na vida delas, disse eu, a sentir uma nova onda de coragem. Quero tomar café com a minha amiga sem que seja um escândalo. Quero partilhar a vida sem ter de me preocupar com o que os outros dizem. E quero... Fiz uma pausa, a palavra presa na garganta, mas o coração a bater forte, percebendo a verdade que já vivia dentro de mim há algum tempo.
Quero mais do que amizade, Sofia. O fôlego da Sofia ficou preso, os olhos arregalados, o corpo paralisado. João, ainda não estou pronta, não totalmente, mas estou a chegar lá. Estou quase lá. Estas últimas semanas contigo, com as meninas, senti-me viva de novo, de uma forma que nunca pensei que fosse possível. Não apenas a sobreviver, a cumprir deveres, mas a viver de verdade. E isso aterroriza-me porque não quero trair a memória da Leonor. Não quero que penses que ela foi esquecida. Mas também não quero ficar sozinha para sempre, condenada a uma vida vazia na minha cobertura, só com o sucesso como companhia. Não penso que o amor desapareça quando alguém se vai embora, Sofia. É o que toda a gente diz, certo? Que o amor fica. Mas como é que se sabe? Como é que se sabe que está tudo bem seguir em frente, amar de novo sem apagar o que já foi? Que não estás a roubar o lugar dela? A Sofia pegou na minha mão gentilmente, os seus dedos quentes nos meus. Porque o amor não acaba quando alguém morre, João. Ele apenas muda de forma. Tu vais amar sempre a Leonor. Ela é parte de ti e por causa dela és quem és. Isso não significa que não possas amar mais ninguém também. O teu coração é grande e capaz de um amor que se transforma, que cresce. É isso que isto é, amor? Estaremos a dizer a palavra amor? Não sei o que é ainda, João. É muito cedo para lhe dar um rótulo definitivo, mas gostava de descobrir se tu quiseres também. Sem pressão, sem expectativas. Apenas duas pessoas partidas que se encontraram, a ver onde isto nos leva. Podemos fazê-lo passo a passo, no teu tempo, no nosso tempo. Agarrei a mão dela com mais firmeza, sentindo uma centelha de esperança e coragem. Ok, Sofia, vamos ver onde isto nos leva. Mas precisamos de fazer isto bem, certo? Eu aceito a transferência. Departamento diferente. Folha limpa, sem fofocas para nos atormentar. A Sofia envolveu imediatamente os recursos humanos. A transferência não foi informal, não um favor pessoal. Foi documentada, aprovada pelo Conselho e estruturada para eliminar qualquer sobreposição hierárquica, qualquer brecha para mais especulações. Não silenciamos rumores, João, disse-me ela baixinho. Um brilho determinado nos olhos. Removemos o conflito, a raiz do problema. A nossa relação é importante demais para ser manchada por essas bocas sujas. Tens a certeza que queres passar por tudo isto? Tenho. Não quero sussurros, João. Quero que tenhamos uma verdadeira oportunidade sem interferências externas. 2 semanas depois, transferi-me para a divisão de inovação da Meridian Tech. Andar diferente, equipa diferente, sem qualquer relação hierárquica com a Sofia. O alívio foi quase palpável. A fofoca acalmou, os sussurros transformaram-se em silêncio e silenciosamente, cuidadosamente começamos a namorar. As meninas, naturalmente, ficaram extasiadas, como se tivessem planeado tudo desde o início. Nós sabíamos, guinchou a Ana, quando lhes disse que estava a namorar a Sofia. Era tão óbvio, pai. Vocês eram tão óbvios, acrescentou a Maria. Os dois a fazer olhinhos um ao outro, o tempo todo. Eles pensavam que ninguém reparava, terminou a Rita com um ar conspirador. Nós não fazemos olhinhos, protestei eu, um pouco corado. Sim, fazem, o tempo todo. É muito romântico. Dissolveram-se em risinhos, satisfeitos com o seu papel de cupidos infalíveis. O primeiro encontro a sério foi estranho. Já tínhamos passado tanto tempo juntos, partilhado tanto, mas isto era diferente. Oficialmente romântico, à moda dos adultos. Levei a Sofia a um restaurante calmo em Alfama, um sítio que nunca teria frequentado sozinho. E ambos atrapalhamo-nos na conversa como adolescentes inseguros, cada palavra medida. Cada silêncio um campo minado. Isto é estranho, não é? Disse a Sofia, finalmente, um sorriso envergonhado a iluminar-lhe o rosto.
Já tivemos 1000 conversas, mas agora sente-se estranho. Oficial demais. Tão estranho, concordei eu, aliviado por ela o ter dito, sentindo um peso a ser levantado dos ombros. Queremos simplesmente voltar para a tua casa e estar com as meninas? É quando somos mais nós próprios, de qualquer maneira, quando estamos juntos e sem formalidades. Absolutamente. Saímos do restaurante e fomos buscar pizza. Passamos a noite no meu sofá com as 3 meninas, felizes por terem a Sofia de volta, entre nós, a ver filmes de animação e a comer demasiada porcaria. E foi perfeito. O alívio e a naturalidade daquela noite superaram qualquer awkwardness do primeiro encontro. A nossa relação desenvolveu-se devagar, cuidadosamente. Ambos tínhamos sido demasiado magoados pela vida e pela perda para apressar o que quer que fosse. A Sofia aprendeu sobre a Leonor, a mulher que tinha amado, o bom e o mal, o amor e a dor insuportável, como ela pintava nasceres do sol em Porto Covo e ensinava arte a crianças, e sonhava abrir um centro de arte-terapia para crianças que precisavam de cura e um lugar para expressar a sua dor. Nunca tentei esconder o meu passado. A Leonor estava sempre presente, não como uma sombra, mas como parte de quem eu era. E a Sofia nunca me pediu para o fazer. Ela parece maravilhosa, João. João, disse a Sofia uma noite, a olhar para um dos quadros da Leonor que pendia no meu corredor. Um nascer do sol em laranjas e rosas brilhantes, com pinceladas enérgicas. Gostava de a ter conhecido. Ela teria gostado de ti. Ela tinha esta coisa com as almas perdidas. Queria sempre ajudá-las a encontrar o caminho para casa. Ela pintou este na semana antes de morrer. Chamou-lhe promessa do amanhã, como se já soubesse. É isso que sou, Sofia? Uma alma perdida? É assim que me vês? Somos ambos perdidos, João. Talvez seja por isso que nos encontramos. Como duas metades que, de alguma forma, encaixavam sem precisar de ser iguais. Aprendi sobre o passado da Sofia, as casas de acolhimento em várias cidades de Portugal, de Leiria a Coimbra. A sensação paralisante de nunca pertencer a lado nenhum. A sua implacável e quase obsessiva drive para ter sucesso, porque a realização era a única coisa que ela conseguia controlar. A única forma de provar que era digna de um lugar no mundo. Construía a Meridian Tech porque precisava de provar que valia alguma coisa, admitiu ela, a voz mais suave do que o habitual. Cada sucesso era a prova de que mereço existir, de que não sou um fardo, de que sou importante. Não precisas de provar nada a ninguém, Sofia. Tu vales tudo só por seres tu, por seres a pessoa que és agora, sem o título de CEO. Ainda estou a aprender a acreditar nisso, João. É um trabalho diário. 6 meses depois de a nossa relação se ter consolidado, a Sofia mudou-se. Não porque era esperado, não porque eu a tivesse pressionado, mas porque ela estava no meu apartamento todos os dias de qualquer forma, e parecia ridículo manter uma cobertura vazia que ela nunca usava, que nunca sentiu como um lar. Vou vender a cobertura, anunciou uma manhã durante as panquecas de sábado. Não precisas de fazer isso, Sofia. É tua. É o teu império. Eu quero, João. Não era um lar. Era apenas solidão cara, uma prisão de luxo. Isto, gesticulou ela à volta do meu modesto apartamento, onde brinquedos estavam espalhados pelo chão e desenhos a lápis de cera enfeitavam o frigorífico. Isto é casa. Esta bagunça, este barulho, esta vida, isto é a minha casa. As meninas ajudaram-na a fazer as malas na cobertura com a maior das seriedades, oferecendo conselhos muito sérios sobre o que guardar e o que doar. Os seus vestidos chiques podem vir, mãe, decidiu a Ana. Mas dê os móveis tristes, aqueles cinzentos e pesados, acrescentou a Maria. Aqueles parecem que ninguém mora lá, explicou a Rita, sempre com a sua análise perspicaz.
Os móveis devem parecer amados como os nossos. A Sofia riu, um riso cheio que me aquecia a alma. Tem toda a razão, minhas pequenas sábias. Vamos arranjar móveis que pareçam amados. A penthouse foi vendida por uma fortuna. A Sofia colocou uma grande parte do dinheiro em fundos universitários para as trigêmeas e num fundo fiduciário para futuros filhos que, na altura, pareciam um sonho distante. E com o que restou, ela criou um fundo de bolsas de estudo para jovens em acolhimento que, como ela, estavam a sair do sistema. Era a forma dela de curar o seu passado. Viver juntos, claro, revelou todas as pequenas incompatibilidades e aborrecimentos diários que a convivência traz. A Sofia era organizada ao ponto de ser obsessiva, uma necessidade de controlo que eu compreendia, mas que às vezes me enlouquecia. Eu era o que se podia chamar de caos organizado, com pilhas de livros e códigos espalhados pela secretária, mas que na minha cabeça faziam todo o sentido. Ela acordava às 5h da manhã, pronta para conquistar o mundo. Eu, por outro lado, definitivamente não era uma pessoa matinal, e os meus dias só começavam depois do segundo café. Ela limpava sob estresse. Eu cozinhava sob estresse. Mas para cada pequena irritação também descobrimos as coisas boas, as que faziam tudo valer a pena. Como ela encaixava perfeitamente contra o meu peito quando víamos filmes, as pernas dela a cruzar-se com as minhas. Como eu a fazia rir quando ela estava estressada com o trabalho, com as minhas piadas sem graça e a minha forma de atirar do mundo corporativo. Como ela se tornou uma segunda mãe para as meninas sem sequer tentar. Uma figura natural, lendo histórias antes de dormir, ajudando com os trabalhos de casa e participando nos eventos escolares com um entusiasmo que me comovia. Amo-te, disse a Sofia uma noite, as palavras escorregando dos seus lábios sem planear, sem hesitação. Eu gelei. Aquelas 3 palavras. Não as tinha dito a mais ninguém senão a Leonor desde que ela morrera. O meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. Não tens de dizer o mesmo, João, disse a Sofia rapidamente, sentindo a minha hesitação. Sei que não estás pronto. Eu só precisava que soubesses. Era algo que tinha de ser dito. Puxei-a para perto, o meu coração a bater ainda mais forte, e as palavras vieram, sem pensar, do fundo da minha alma. Eu também te amo, Sofia. É diferente de como amei a Leonor, sim, e isso é aterrorizador. Mas é real, e é bom, e quero-lo. Por que te aterroriza, meu amor? Porque a perdi, e tenho medo de te perder também, de que esta felicidade toda seja apenas temporária, uma bolha prestes a rebentar. Não me vais perder, João. Não vou a lado nenhum, eu escolhi-vos. Não podes prometer isso, Sofia. Ninguém pode prometer o futuro. Tens razão, não posso. Mas posso prometer que te escolherei todos os dias que cá estiver. Escolherei esta família, escolherei esta vida. Isso tem de ser suficiente, não é? Foi suficiente, mais do que suficiente. 1 ano depois de a Sofia ter aparecido a chorar à minha porta à meia-noite, eu pedi-a em casamento. Não foi um grande gesto romântico, à luz das velas, como nos filmes que as meninas viam. Foi apenas durante as panquecas de sábado de manhã, com 3 meninas de 6 anos cobertas de xarope e o cabelo da Sofia ainda desarrumado do sono. Um ar caseiro e perfeito. Casa comigo, disse eu, tirando um anel simples, mas bonito, que tinha poupado durante meses para comprar e que me pareceu capturar a sua essência. A Sofia deixou cair a espátula, que bateu no chão com um baque abafado. O quê? João, a sério? Casa comigo, Sofia. Casa conosco. Torna-te oficialmente parte desta família caótica, desarrumada, ruidosa, mas bonita. O que dizes? 3 meninas prenderam a respiração, os seus olhinhos fixos na cena, tão sérias como se estivessem a assistir à sua própria telenovela. A Sofia olhou para mim, para as trigêmeas,
para a vida que tinha construído a partir de aparecer partida à porta de alguém. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alegria, pura e simples. Sim, sussurrou ela. Sim a todos vocês. Sim a tudo isto. A cerimônia de casamento em si, bem, a cerimônia foi como todas as outras, imagino, para quem via de fora. Pequena, íntima, realizada num dia ensolarado no jardim da nossa casa, em Lisboa, que agora era dela tanto quanto minha. A avó Rosa, com a sua sabedoria serena, alguns amigos próximos, alguns colegas de trabalho que finalmente se tinham convencido de que a nossa relação era genuína e não um escândalo passageiro, estavam lá. As meninas, essas sim, foram as verdadeiras estrelas. Floristas, com os seus vestidos cor-de-rosa a condizer, levaram os seus papéis muito a sério, espalhando pétalas por um tapete branco, enquanto sussurravam umas às outras sobre como a Sofia estava linda, como uma princesa. Nas suas promessas, a Sofia agradeceu-lhes, e não havia um único olho seco no público. Ana, Maria, Rita, disse ela com a voz embargada, e eu juro que ouvi um silêncio total, até a Maria e a Rita pararem os seus risinhos habituais, com a gravidade do momento. Na noite em que vos conheci, estava mais perdida do que nunca na minha vida adulta. E vocês as três, com a vossa pureza, olharam para uma estranha a chorar e decidiram, por conta própria, que eu merecia ser salva. Ensinaram-me que a família não é sobre sangue ou genéticas. É sobre aparecer, sobre estar presente. É sobre escolherem-se uns aos outros a cada dia. Obrigada, minhas queridas, por me terem escolhido e por me terem aberto a vossa casa e os vossos corações. Não havia um único olho seco na sala. Mesmo o Tiago, normalmente impassível e cínico, parecia ter um cisco no olho. Nas minhas promessas, prometi vulnerabilidade. Passei anos fechado, depois de perder a Leonor, a proteger-me de sentir qualquer coisa que me pudesse partir de novo. E depois tu, Sofia, bateste à minha porta à meia-noite, completamente partida. E de alguma forma, ao estarmos partidos juntos, ao partilharmos as nossas feridas, ambos curamos pedaços de nós mesmos que julgávamos perdidos para sempre. Prometo continuar a aparecer, a estar presente, a continuar a ser corajoso o suficiente para te amar abertamente, a continuar a escolher-nos a cada dia em todas as dificuldades. 6 meses depois do casamento, a Sofia teve um ataque de pânico no trabalho, um regresso aos seus velhos fantasmas. A pressão esmagadora de equilibrar o casamento, a paternidade para 3 meninas em crescimento e as responsabilidades titânicas de CEO da Meridian Tech abateu-se sobre ela durante uma reunião do conselho. Desculpou-se, trancou-se no seu escritório e ligou-me, a voz a tremer incontrolavelmente. Não consigo fazer isto, João, soluçava ela, a voz fina e quebrada. Estou a falhar em tudo. O conselho pensa que estou distraída, que perdi o foco. As meninas perguntaram por que é que faltei a mais uma peça escolar. Estou a desiludir toda a gente, estou a desiludir-me a mim própria. Não estás a falhar, Sofia, disse eu gentilmente, tentando acalmá-la, sentindo o seu desespero através do telefone. És humana e estás a tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a carregar o mundo inteiro nas costas. Algo tem de ceder. Não és feita de ferro. Mas se me afastar do trabalho, estou a provar que todos têm razão, João. Que as mulheres não podem ter tudo, que se tornam fracas, que tornar-se esposa e mãe te torna menos capaz, menos importante, menos valiosa no mundo corporativo. Ou talvez estejas a provar que és corajosa o suficiente para escolher o que realmente importa, Sofia. Que o sucesso não são apenas gabinetes de canto e relatórios trimestrais, milhões na conta. Que às vezes a coisa mais corajosa que se pode fazer é afastar-se do que todos esperam para fazer, o que o teu coração realmente precisa.
o que te dá paz. Aquela conversa levou à decisão mais difícil da vida da Sofia. Ela demitiu-se de CEO, sim, um choque para o mundo corporativo. Não completamente da Meridian Tech, mas para um cargo de consultoria. A tempo parcial, flexível, com espaço para respirar, para viver, para ser mãe e esposa sem a pressão esmagadora. A comunicação social, claro, teve um prato cheio. A CEO mais jovem demite-se após o casamento. A vida familiar provou ser demasiado para ela. Manchetes e artigos cheios de julgamento. Mas a Sofia não se importou, porque na manhã seguinte ao anúncio, ela acordou sem o peso esmagador da ansiedade que a consumia. Fez o pequeno almoço com as meninas, sem pressa. Levou-as à escola ela mesma. Conduziu-as a ouvir as suas conversas e risos. E mais importante, ela realmente ouviu sobre o dia delas na escola, em vez de estar demasiado exausta para escutar, ou demasiado distraída pelas reuniões seguintes. Estás diferente, mãe, disse a Ana uma manhã, estudando o seu rosto seriamente. A menina de 7 anos tinha começado a chamá-la de mãe naturalmente há uns meses, e o coração da Sofia ainda se enchia de alegria e uma emoção avassaladora sempre que isso acontecia. Diferente como, querida? Feliz, tipo muito feliz. Não feliz de faz de conta, como estavas antes. É uma felicidade de verdade. E a Ana tinha razão. Pela primeira vez na vida, a Sofia estava genuinamente, profundamente feliz. Aquela felicidade tranquila que só a paz de espírito traz. As meninas também tinham crescido, claro, em formas que constantemente nos surpreendiam e orgulhavam. A Maria tinha iniciado um clube de bondade na escola, inspirada na noite em que tinham ajudado uma estranha a chorar. Todas as semanas, ela e as amigas procuravam alguém que parecesse solitário ou triste e encontravam maneiras simples, mas eficazes, de os ajudar, desde um desenho a um convite para brincar. Somos como super-heróis, mãe, explicou ela a Sofia com a sua capa invisível de bondade. Mas em vez de lutar contra os vilões, nós lutamos contra a tristeza. Essa é a melhor espécie de super-herói que existe, meu amor, disse a Sofia, o coração a inchar de orgulho. A Ana tinha se tornado ferozmente protetora da família. Quando um colega de turma, um miúdo mal-intencionado, fez um comentário depreciativo sobre a Sofia não ser a mãe verdadeira delas, a Ana levantou-se com a coragem de 7 anos e disse, com uma voz clara e forte, ela é real para nós e é isso que importa. É a nossa mãe, mais real que qualquer outra coisa. A escola tinha ligado, não para repreender, mas para louvar a atitude dela. A compreensão da Ana sobre a família é notável para a sua idade, disse a professora. Ela está a ensinar às outras crianças que o amor faz uma família, não a biologia. A Rita tinha desenvolvido o dom da Leonor para ver o coração das pessoas, para sentir as emoções mais profundas. Ela tinha chegado a casa um dia e anunciado que o nosso vizinho idoso, o senhor Ribeiro, que vivia sozinho desde que a sua esposa morrera anos antes, estava solitário. Como sabes, Rita? Perguntei eu, intrigado. Consigo ver nos olhos dele, pai. Como os olhos da mãe costumavam parecer tristes antes de nos conhecer. O senhor Ribeiro precisa de amigos. Precisa de uma família. Começamos a convidar o senhor Ribeiro para os jantares de domingo. Um ritual que ele acolheu com uma gratidão palpável. O velho tinha chorado da primeira vez, admitindo que não tinha tido uma refeição em família em 15 anos, desde que a mulher morrera. Tu as criaste tão bem, João, disse a Sofia uma noite depois de as meninas estarem a dormir, enquanto nos aninhávamos no sofá. Elas veem as pessoas da maneira que tu vês, com compaixão e amor. Nós as criamos, Sofia, corrigi eu, beijando-lhe a testa. Esta é a nossa família, a nossa realização, não a minha. É nossa, de todos nós. 2 anos depois daquele toque à porta à meia-noite, a família cresceu de novo.
A Sofia estava grávida. Não planeado, claro, mas recebido com uma alegria avassaladora que encheu a casa de um novo tipo de luz. Um rapaz, soubemos nas primeiras análises. Decidimos chamá-lo de Oliver, em homenagem ao pai de acolhimento favorito da Sofia, que tinha sido gentil quando a gentileza era rara na sua vida. As trigêmeas, agora com 7 anos e meio, estavam fora de si com entusiasmo. Vamos ensiná-lo a fazer tudo, declarou a Ana. Seremos as melhores irmãs mais velhas que ele poderia ter. Prometeu a Maria, os olhos a brilhar. Ele vai ter tanta sorte, o nosso Oliver, anunciou a Rita com a sua doçura habitual. Quando o Oliver nasceu, um pequeno embrulho de vida, segurei o meu filho recém-nascido e olhei para a Sofia exausta, mas radiante, a personificação perfeita da vida. E senti o meu coração expandir-se de formas que eu não sabia serem possíveis. Um amor tão vasto que me assustava. Nós fizemos isto, Sofia. Sussurrei, as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. Sim, nós fizemos, respondeu ela, sorrindo através da exaustão. Fizemos algo maravilhoso. O momento que nos quebrou a ambos, mas que também nos fortaleceu, aconteceu no que devia ter sido o 13º e total aniversário da Leonor. Eu tinha estado quieto o dia todo, perdido em memórias da minha primeira esposa, da sua voz, do seu toque, da sua presença vibrante. A Sofia tinha me dado espaço, compreendendo que a dor não segue um cronograma, que o luto não termina com um casamento. Naquela noite, ela encontrou-me na garagem, um santuário silencioso que guardava os materiais de pintura antigos da Leonor, ainda intactos. Ela tinha sido uma artista, tinha sonhado em ensinar arte-terapia a crianças, em levar luz a almas pequenas. O acidente de carro tinha roubado o sonho, juntamente com a sua vida, num único momento brutal. Sinto tanto a falta dela, Sofia. Sussurrei, a voz embargada, os materiais de pintura frios nas minhas mãos. E sinto-me tão culpado porque estou tão feliz contigo. Mas há ainda este buraco aqui, onde ela costumava estar, uma ferida que não sara, apenas se fecha um pouco. A Sofia sentou-se ao meu lado, no chão poeirento da garagem. Tomou a minha mão, apertando-a gentilmente. Sabes o que eu penso, João? Penso que a Leonor faz parte da razão pela qual nós dois funcionamos. Tu aprendeste a amar profundamente por causa dela. Como estar presente. Como ver as pessoas para além da superfície. Esses são presentes que ela te deu, João. E tu os deste a mim, abriste o meu coração. Não tens ciúmes por eu ainda a amar, por essa parte dela viver em mim? Não, meu amor, não tenho ciúmes, porque amar a Leonor não significa que me ames menos. O teu coração é grande o suficiente para nós dois, para as meninas, para o Oliver, para a família que estamos a construir agora. O amor não subtrai, João. Ele multiplica, ele expande. Puxei-a para perto, aninhando o seu corpo quente e real contra o meu. E ficamos sentados ali, na garagem, rodeados pelas pinturas da Leonor, e chorei. Chorei pela mulher que tinha perdido e pela mulher que tinha encontrado. E de alguma forma, ambas as dores e alegrias existiam juntas, lado a lado, sem contradição. Uma tapeçaria complexa de amor. As trigêmeas, como sempre, encontraram-nos assim na sua intuição. Sem uma palavra, treparam para a pilha de abraços, aninhando-se contra nós. 3 meninas que entendiam mais sobre amor e perda do que a maioria dos adultos. Podemos estar tristes com a mãe Leonor e felizes com a mãe Sofia ao mesmo tempo, pai. Disse a Ana simplesmente, os seus pequenos braços apertando-me o pescoço. Os corações são grandes. Muito grandes, concordou a Maria, o rosto escondido no ombro da Sofia. Os maiores, confirmou a Rita, sempre com a última palavra, a voz abafada. E naquele momento, sentado numa garagem,
entre as pinturas de uma esposa morta e o conforto da esposa viva, e 3 filhas que de alguma forma entendiam tudo, senti paz, paz real e genuína. A família continuou a expandir-se em todas as direções. A avó Rosa, que tinha sido o meu rochedo depois de a Leonor morrer, teve um pequeno AVC quando as trigêmeas tinham 9 anos. Não foi grave, mas o suficiente para precisar de ajuda constante. Sem hesitação, a Sofia converteu o nosso escritório em casa num quarto confortável e a avó mudou-se para lá. Não precisas de fazer isto, querida, protestou a Rosa, a sua voz frágil. Eu posso ir para um lar? Não quero ser um fardo. É a nossa família, avó, disse a Sofia firmemente, a sua voz cheia de amor e convicção. A família não vai para o lar. A família vem para casa. És a nossa avó. Onde mais irias? A Rosa chorou. Em 72 anos, tinha visto muitas coisas, mas nunca ninguém a tinha escolhido tão completamente, tão sem questionar. És uma boa filha, Sofia, disse ela a Sofia uma tarde enquanto a Sofia a ajudava com exercícios de fisioterapia, os seus olhos nublados a observá-la com carinho. Nunca tive uma mãe, avó, admitiu a Sofia, um pouco envergonhada. Estou a improvisar a cada passo, a aprender contigo. Estás a fazer lindamente. A Leonor teria gostado de ti. Eu sei. Sabes, ela sempre quis que o João encontrasse o amor novamente. Ela fez-me prometer que garantiria que ele não ficaria sozinho para sempre. Que ele reconstruísse a sua felicidade. Ela parece que era maravilhosa. Ela era diferente de ti, sim, mas maravilhosa à sua maneira. E tu também és maravilhosa, Sofia. Tipos diferentes de maravilhosas, cada uma com o seu brilho único. O João tem sorte de ter amado 2 mulheres extraordinárias na sua vida. A conversa mudou algo na Sofia. Ela deixou de sentir-se um substituto, uma segunda escolha, e começou a sentir-se uma continuação. A Leonor não tinha sido substituída. A história, a minha história de amor, a história da nossa família, tinha simplesmente continuado, expandindo-se, não diminuindo. O trabalho também evoluiu para a Sofia. Ela iniciou um programa de mentoria para jovens em acolhimento na Meridian Tech, tornando-se exatamente o que ela precisava aos 18 anos. Alguém que via potencial em crianças perdidas, que lhes estendia a mão e lhes dava uma oportunidade. O programa cresceu. Bolsas de estudo, estágios, empregos para jovens que saíam do sistema, ajudando-os a fazer a transição para a vida adulta. Ela dedicou-se de corpo e alma, curando pedaços do seu eu mais jovem, com cada estudante que ajudava, cada vida que tocava. Estás a mudar vidas, Sofia, disse-lhe eu depois de uma graduação de mentoria particularmente bem-sucedida, com lágrimas nos olhos. Eles também estão a mudar a minha, João, disse a Sofia simplesmente, um sorriso sincero no rosto. Eles mostram-me a força que é possível encontrar na vulnerabilidade. As trigêmeas, na sua busca insaciável por conhecimento e por entender o seu lugar no mundo, começaram a fazer perguntas sobre a sua própria história de origem quando fizeram 10 anos. Como a mãe Leonor e o pai as tinham tido, como a mãe Leonor tinha morrido, de forma tão abrupta, como a mãe Sofia tinha entrado nas suas vidas, transformando tudo. Sentamo-nos com elas uma noite, os 4, as 3 meninas e o Oliver, agora velhas o suficiente para entender a complexidade das emoções humanas. Queremos contar-vos a história toda, comecei eu, sobre a mãe Leonor e a mãe Sofia e como a nossa família se tornou a nossa família, em toda a sua riqueza. Contamos-lhes tudo. O acidente de carro, a dor avassaladora, o toque à porta à meia-noite, a cura lenta e dolorosa, o amor que cresceu da fragilidade e da partilha. Então, a mãe Sofia veio porque estava triste como o pai estava triste? Perguntou a Ana a tentar encaixar as peças do puzzle.
Sim, minha querida. Ambos estávamos muito tristes, e de alguma forma, estar tristes juntos fez-nos sentir menos sozinhos, menos tristes, deu-nos força um ao outro. Isso é tão lindo, respirou a Maria, os seus olhos brilhando. Podemos estar tristes juntos também, quando estivermos tristes, pai? Perguntou a Rita, a sua voz suave. Em vez de estarmos tristes sozinhas. Sempre, meus amores, prometeu a Sofia, abraçando as três. É isso que as famílias fazem. Estamos tristes juntas e felizes juntas e tudo juntas. Tudo se torna mais fácil e mais bonito quando estamos juntos. Gosto disso, mãe Sofia, decidiu a Ana, aninhando-se contra ela. Ainda bem que bateste a nossa porta naquela noite. Eu também, querida, eu também. Foi a melhor decisão que alguma vez tomei na vida. Não trocaria por nada. Os anos acumularam-se como tesouros preciosos. Festas de aniversário ruidosas e cheias de risos, peças escolares que me enchiam de orgulho, joelhos esfolados nos recreios. Uma casa que estava sempre desarrumada, sempre barulhenta, sempre cheia de vida, cheia de risos, cheiros de comida e música. O senhor Ribeiro, o nosso vizinho idoso que se tornou avô honorário da nossa grande e estranha família, disse-nos uma vez, um fim de tarde no jardim. Vivi 85 anos, vi muitas famílias a nascer e a desabar, mas nunca vi amor como o vosso. Vocês escolheram-se uns aos outros, contra tudo, e todos os dias continuam a escolher-se. É raro isso. E ele tinha razão. Cada manhã era uma escolha consciente para aparecer, para estar presente, para amar, para perdoar, mesmo quando era difícil, mesmo quando o caos ameaçava engolir-nos. No nosso 5º aniversário de casamento, surpreendi a Sofia com um presente. Não joias ou flores extravagantes, mas algo mais significativo, algo que unia as nossas duas histórias. Encomendei um quadro. Um velho amigo artista da Leonor, um senhor idoso que ainda mantinha a sua galeria em Sintra, tinha-o criado a partir de fotografias e descrições minuciosas. Mostrava duas mulheres, uma de cabelo escuro, a Leonor, e uma loira, a Sofia, de pé, cada uma de um lado, a segurar a minha mão num jardim florido. Entre elas, 4 crianças brincavam felizes, as 3 meninas e o nosso pequeno Oliver. Acima delas, estrelas no céu noturno soletravam as palavras: o amor multiplica-se. A Leonor faz parte da nossa família, Sofia, disse eu, a voz embargada, enquanto a Sofia chorava, com um sorriso de pura felicidade ao olhar para a tela. Ela sempre fará. Isto, senti eu, parecia certo, honrando-vos a ambas. O amor que foi e o amor que é. Um não diminui o outro. A Sofia traçou a imagem pintada do rosto sorridente da Leonor, os seus dedos a tocarem o seu cabelo. Obrigada, João. Obrigada por não me teres feito competir com um fantasma, com uma memória. Por me teres deixado amá-la também, por a teres incluído neste nosso amor. Como poderia não o fazer, meu amor? Ela é a razão pela qual eu sabia como te amar. Ela ensinou-me tudo o que é importante sobre o coração. E tu vieste e ensinaste-me a amar de novo, de outra forma. Penduramos o quadro na sala de estar e as meninas adoraram-no. As nossas 2 mães, dizem orgulhosamente aos visitantes, apontando para as figuras, somos duplamente abençoadas com amor. 10 anos depois daquele toque à porta à meia-noite, a Sofia, agora uma influente consultora de bem-estar empresarial e mentora, deu uma palestra TEDx sobre a solidão. Contou a nossa história, a história dela. O toque à porta à meia-noite. 3 meninas em pijama. Uma família construída a partir de peças partidas. A palestra tornou-se viral. Milhões de visualizações. Milhares de mensagens de pessoas que precisavam de permissão para pedir ajuda, que se sentiam sozinhas e perdidas.
Estás a colecionar almas perdidas, Sofia. Provoquei eu gentilmente quando ela começou a ser mentora das pessoas que a contactavam de todo o mundo. Tu começaste, João. Sorriu a Sofia a piscar-me o olho. Tu me colecionaste. E foi a melhor coleção que alguma vez comecei. Agora, 15 anos depois daquele toque à porta à meia-noite, a Sofia estava na nossa cozinha, tal como naquela manhã, a fazer o pequeno almoço. As trigêmeas tinham 20 anos. Já estavam na universidade em Porto e Coimbra, mas tinham vindo para casa de visita. O Oliver tinha 12, um adolescente cheio de energia. A avó Rosa, com 87, sentava-se à mesa, um pouco mais frágil, mas ainda com o seu brilho nos olhos. Envolvia os braços na cintura da Sofia, inspirando o cheiro a panquecas e a baunilha do seu cabelo. Bom dia, esposa. Que cheirinho bom. Bom dia, marido. A pensar no antes e no depois. Antes daquela noite eu tinha tudo no papel, mas não tinha nada que realmente importasse. Depois, tenho tudo o que importa. Tudo de verdade. Ela virou-se nos meus braços, os seus olhos azuis brilhando. Aquela meia-noite em que bati à tua porta, pensei que a minha vida estava a acabar. Estava errada, meu amor. Estava apenas a começar. Da mesa, a Ana chamou, a sua voz de jovem adulta ressoando na cozinha cheia. Vamos contar a história aos nossos filhos um dia, mãe, pai, sobre como a mãe bateu a uma porta à meia-noite e 3 pequenas cupidos, desarrumadas e em pijama, salvaram toda a gente. Fomos excelentes cupidos, concordou a Maria, uma equipa imbatível. Os melhores, terminou a Rita, a sua risada a encher a sala. E ali, sentados naquela cozinha cheia de vida, cada pessoa era parte de um milagre que tinha começado com a solidão e, de alguma forma, florescer em amor. Com 3 meninas que tinham ouvido alguém chorar e decidido ajudar. Com um homem corajoso o suficiente para abrir a sua porta e o seu coração. Com uma mulher corajosa o suficiente para bater, para pedir ajuda. A transformação não tinha sido instantânea, claro que não. Tinha sido lenta, às vezes dolorosa, mas sempre, sempre muito bonita. Cada pequena escolha para ser vulnerável. Cada momento de escolher a conexão em vez da conquista. Cada vez que a Sofia se deixou ser vista, realmente vista, sem a armadura, sem o escudo. E tudo tinha começado com 3 meninas pequenas em pijamas cor-de-rosa pastel a condizer, que ouviram alguém chorar e decidiram ajudar. E hoje? Não sei se há um fim perfeito ou um sempre felizes, como nos contos de fadas. A vida continua a ser um emaranhado de momentos felizes e outros mais desafiantes. Às vezes, olho para a Sofia, para as nossas filhas, para o Oliver, e penso que tive uma sorte que poucos têm, uma vida que poucos sonham. Noutros momentos, a dor da Leonor ainda é uma pontada, uma lembrança de que nem tudo pode ser substituído, apenas abraçado e integrado na nossa história. É complexo, é desarrumado, mas é real. É a nossa história construída peça por peça, dia após dia, com muito amor e sim, algumas cicatrizes. É a minha vida, e é a única que conheço com todas as suas imperfeições. E pensando bem, isso não é o suficiente para se sentir grato, para se sentir completo no final das contas? Será que alguma vez é, para alguém, encontrar algo tão verdadeiramente único e seu? Não tenho a certeza, mas tenho esperança.